Fala, Facilobre, firmeza total? Aqui é Marcelo Orozco, é o maior prazer estar falando com você. E o assunto de hoje é cisalhamento. Cara, cisalhamento é um bagulho que acontece dentro das cilindros de plastificação das máquinas de transformação de polímeros. E é uma coisa que influencia demais nos aspectos relacionados com as propriedades mecânicas, estabilidade dimensional dos materiais. Então se liga aí, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar uma história aqui. Saber o que é, para que serve e que efeitos traz na peça, faz toda a diferença na nossa vida. Esse assunto foi citado, sugerido por Facilobre querido. Já falamos de um assunto que ele sugeriu, que foi anel de bloqueio, e ainda tem muito mais coisas para falar sobre isso daí, mas vamos deixar para o futuro. O futuro nos aguarda. E também ele sugeriu que falassemos sobre o cisalhamento. O que é, para que serve, como acontece e que sinais que a máquina apresenta. E, principalmente, quais são os efeitos que a gente percebe na peça. Tá bom? Então se liga aí. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar essa história. Cisalhamento vem de cisalhar. E cisalhar é separar, afastar, cortar, quebrar, desfazer, né? Então, cisalhamento, e cisalhar vem, então, corte, afastamento. Então, cisalhar é isso, né? Você vai separar as faces, cortar as faces, afastar as partes, separar as partes. Bom, agora quando a gente fala em plástico, aí é difícil pensar, porque é o seguinte, o polímero no estado fundido, como é que ele sofre cisalhamento? Como que é esse movimento de cisalhamento? Vamos levar em consideração, assim, a física do movimento? Vamos lá, deixa eu apagar e fazer de novo. Devagar não. Então, vamos lá? Cisalhamento é o seguinte, ó. A gente aplica uma força aqui, uma força qualquer F1, vou chamar de F1, e tem igual teor uma força F2, né? O que acontece aqui, ó, que vai ocorrer essa separação, a cisão. Cara, esse princípio é utilizado, por exemplo, quando a gente faz um estampo de corte, né? Corte e repuxo, é o cisalhamento que é levado em consideração a resistência do material a essa separação, aí tem todo o cálculo de força pelo deslocamento, né? E aí a gente tensão pelo deslocamento, e a gente chega no gráfico. Então, tensão pelo deslocamento, chega um gráfico desse tipo aqui até a ruptura. E é nesse movimento aqui, elástico, e no movimento plástico, que você vai levar as considerações das forças necessárias, velocidades pertinentes para realizar o movimento do cisalhamento do aço. No material plástico, a coisa acontece um pouco diferente, mas sem perder isso de vista. Por que que acontece? O material plástico dentro do cilindro de plastificação, a outra está girando e o material está lá dentro né, se movimentando dentro dos filetes e etc. Bom, qual é o movimento que acontece? O filete faz esse movimento, se você olhar bem mesmo, você vai fazer esse movimento, e a rosca ao mesmo tempo está girando. Uma parte do material encosta no cilindro de plastificação e a outra vai sendo empurrada assim. Esse movimento cria várias forças em várias direções. E toda vez que acontece um bagulho desse tipo aqui, ó, forças contrárias, né, mesma direção, mas sentidos opostos, ocorre o cisalhamento, ocorre a cisão, a separação daquela massa, tá bom? Esse movimento também libera muita energia, né? E essa liberação de energia faz com que o aquecimento daquela região também seja favorecido. E aí, de maneira que é o cisalhamento, por conta do atrito pertinente relacionado com as macromoléculas e com a parte metálica, é esse atrito que provoca o cisalhamento e, por sua vez, gera calor também e eleva a temperatura do material fundido. Olha que brincadeira estranha. Você pode aumentar muito a temperatura de maneira que vai ocorrer a cisão das cadeias. Então, agora não mais só da massa, mas da cadeia macromolecular, quantidade de energia que você está fornecendo por atrito dentro do cilindro de classificação. Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho um videozinho que é bem legal, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre esse equipamento aqui, né? Essa é uma máquina, ela é uma reciprocante, né? Não é esse o nome exatamente, que é o seguinte, ela existe uns pinos nas regiões do espaço entre os filetes, de maneira que esses pinos acelerem o processo de homogeneização, porque dificultam a passagem do material. E essa dificuldade que o material encontra gera calor, e o calor gera melhoria na plastificação, na homogeneização. Essa é uma máquina bastante grande, né? Tem várias separações, então aqui no comecinho tem
uma zona de alimentação. Percebam que esse formato aqui é um pouco diferente desse, mas esse daqui é bastante semelhante a esse. São zonas em que a pressão da massa polimérica é menor, então servem para alimentação ou para degasagem. Alimentação nesse caso e degasagem nesse caso aqui. Nós vamos rodar o vídeo aí para ver qual que é o lance. E tem essas zonas de mistura, que são os elementos vermelhos aqui, né? E é onde vão ser colocados os pinos principais de homogeneização. Aqui já dá para perceber, nessa região, ó, o cisalhamento da massa polimérica, né? Vamos dar uma olhada aqui, acho que é bem legal isso aqui. Vou dar uma paradinha. Olha lá, ó. No momento que ele passa entre o espaço do pino e o filete, cara, há um aumento muito grande da pressão nessas regiões aqui, ó. Nessa região de passagem aqui. A gente consegue até perceber que o fluxo do material na região do cilindro de plastificação, aqui na parte mais externa, é até ao contrário do movimento da própria rosca. E olha só quanta força contrária. O material indo para lá, um indo para cá, o pino batendo no meio, atravessando o samba. E essa bagunça gera muitos movimentos de forças contrárias, e esse movimento de força contrária gera a cisão da massa polimérica. Se a temperatura elevar-se demais, essa cisão acontece na macromolécula. E aí nós estamos causando degradação. Veja, eu estou mostrando esse exemplo aqui, que é uma máquina extrusora, mas dentro da máquina injetora, os movimentos de movimentação da massa polimérica é o mesmo. Imagina que você está pegando com a colher a margarina do pote, né? O que acontece? Ela não faz essa onda? Beleza. Agora faz o seguinte, ao mesmo tempo que você faz assim, você puxa ela em transversal. Difícil fazer no pote, que o pote é pequenininho, mas faz com uma colherzinha de café. Então, você vai fazer um movimento de avanço e, ao mesmo tempo, puxando a massa. O que vai acontecer? Ela vai enrodilhar. Agora, imagina isso com material plástico polimérico. Né? Ele não vai conseguir sair da colher, ele vai bater no sino de plastificação e vai sendo empurrado e vai sendo esse enrodilhamento vai causar muitos movimentos de forças contrárias, forças contraditórias, e aí vai gerar a cisão da massa polimérica. Se ligou aí qual que é o lance? Tem que tomar cuidado com a configuração da rosca que você elabora, porque pode causar degradação do material antes mesmo dele plastificar a contente. Olha lá. Ficou muito legal essa imagem, né, cara? O material limitando aqui. Nessa região aqui do meio, desse funil, vai ser colocado a carga, né? Então a gente precisa também pensar sobre isso, né? Nessa região aqui, ó, tá colocando aqui um agente compatibilizador e aqui na frente está sendo colocado a carga, né? E aí é feito o composto que vai ser granulado lá na frente, tá bom? Legal esse vídeo, né, cara? Depois eu vou passar aí em qualquer momento um movimento mais longo, falando sobre o processo de extrusão. E esse é um assunto também que nós vamos tratar aqui no nosso canal, tá bom? Você fica ligado aí. Nós estamos falando de cisalhamento. Se qualquer cisalhamento, quebra. Quebra a separação do quê? Da massa polimérica. Se isso for exceder o limite de energia, ele pode quebrar a macromolécula e aí o cisalhamento é negativo, pode provocar degradação. E aí é o seguinte, uma coisa leva a outra, né? O cisalhamento é um efeito que acontece na plastificação, como a gente viu, mas que efeitos que ele traz na peça e quando é que a gente percebe que isso está sendo excessivo? Tem uma historinha bem legal para contar para vocês, que é o seguinte. Estava trabalhando numa máquina de extrusora de sopro e estava soprando uns frascos de PVC. Tá tranquilo, né? Produção e tal. E aí alguém me disse o seguinte, pô, Marcelão, o paizão lá da máquina 7 está ficando maior, precisa ver a temperatura lá, né? Tá com uma ideia com o eletricista, ver o que dá. Eu fui lá ver qual que era o lance antes de chegar no eletricista, porque vocês sabem como que é o negócio na fábrica, né? Sempre tem trampo pra caramba para fazer, eletricista, mecânico está sempre ocupado. E não era diferente da empresa lá, nós tínhamos 42 máquinas sopradoras, afinal das contas, né? Era bastante trampo. Bom, algumas delas sopravam PVC. E eu fui lá ver essa máquina. E aí eu percebi o seguinte, realmente, o paizão, um lado estava maior que o outro, dava pouca coisa. Aí eu falei para o preparador, e aí, alemão, como é que é? Firmeza? Ó, esse paizão aí, mano. Ele falou, então, Marcelo, tá toda hora aumentando, tal, já baixei a temperatura, já regulei aqui, já fechei lá em cima, nada, tal. Não sei se vocês sabem, mas máquina para sopro, ou a regulagem do paizão é pela matriz, não é pelo movimento do macho. O macho é fixo, né? Quando você trabalha com sopro de PVC, é a matriz que se movimenta. E ele já disse que tinha subido no limite e ainda estava maior. Falei, cara, vamos dar uma olhada na temperatura da massa aí, pega lá o termo de contar, minha temperatura da massa, pô, o PVC a gente trabalha até 175, olha lá em 180, dependendo, já está perto dos 190, então está começando a amarelar. E aí eu peguei alguns frascos na caixa e era isso mesmo, estava amarelando, né? Vou lá medir a temperatura na zona de transferência entre o final da rosca e o porta-tela, a temperatura estava excessiva também.
que estava acontecendo então? Cara, um pequeno desgaste na rosca estava provocando o contrafluxo do movimento. Lembra lá do anel de bloqueio, que quando ele quebra, volta? Parecido esse movimento na extrusão, quando tem problema na rosca, né? O desgaste. E aí o material estava voltando, e isso está fazendo com que ficasse cisalhando, atritando muito mais. E esse cisalhamento, esse atrito, estava excedendo a capacidade de movimentação do fundido, né? Então, ele tem o movimento elástico do fundido e o movimento plástico. Estava excedendo o movimento plástico e estava causando o quê? O cisalhamento das cadeias. E esse cisalhamento era demonstrado pelo amarelo do PVC, né? Já sinais de degradação, sinais de desidrocloração, que é a liberação do ácido clorídrico, a entrada do oxigênio e a degradação da macromolécula. Então, se ligou aí? Se você perceber que a massa polimérica está acima da temperatura, regulada, é porque está ocorrendo um excesso de atrito que deve estar levando ao cisalhamento da massa. Que não é tão ruim, mas se isso ultrapassar o limite, começar a iniciar os processos degradativos, você tem que atuar sobre, provavelmente, algum desgaste que deve estar acontecendo ou a falta de alguma energia necessária para a plastificação que está resultando no excesso de atrito, excesso de cisalhamento e cisão da massa polimérica. Firmeza total? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha satisfeito a sua dúvida. E se você tiver alguma dúvida, não esquece não, marcelo.orozco@c3p2.com.br, manda para mim que eu vou responder para você, eu e a minha equipe. Nós estamos trabalhando para trazer a melhor informação técnica a respeito de plástico da internet. Firmeza total? Abraço do Orozco, fica com Deus.